E aí, pessoal? Bem-vindos ao Contos, o canal que adora desvendar as ligações incríveis entre culturas e religiões. Hoje vamos mergulhar em duas religiões antigas que marcaram o mundo, o cristianismo e o zoroastrismo. A princípio podem parecer completamente diferentes. O cristianismo, com raízes no judaísmo, se espalhou globalmente, tornando-se a religião com mais fiéis. Já o zoroastrismo da antiga Pérsia é menos conhecido, com menos seguidores pelo mundo. Neste vídeo vamos descobrir que, apesar das diferenças, o cristianismo e o zoroastrismo têm semelhanças impressionantes. Comecemos pelas raízes. O cristianismo surgiu no século I na Judeia, então parte do Império Romano. Seu fundador, Jesus de Nazaré, pregava amor, perdão e salvação. Jesus era visto como o Messias tão esperado que salvaria a humanidade do pecado. O zoroastrismo nasceu na antiga Pérsia, com raízes que remontam ao segundo milénio antes de Cristo. Zoroastro, um profeta misterioso, desafiou o politeísmo da época, introduzindo a ideia de um único Deus supremo, Ahura Mazda. Imaginem em um mundo politeísta, tanto Jesus quanto Zoroastro surgiram como revolucionários, defendendo a fé em um único Deus. O cerne do cristianismo e do zoroastrismo é o monoteísmo, a crença em um único Deus. Para os cristãos, esse Deus se revela como a Trindade, Pai, Filho, Jesus Cristo e Espírito Santo. Já o zoroastrismo acredita em Ahura Mazda como o único Deus supremo e não criado, a origem de tudo que é bom. A Ahura Mazda representa sabedoria, verdade e ordem cósmica. Essa crença em um Deus único, todo-poderoso e bondoso diferenciou o cristianismo e o zoroastrismo das religiões politeístas da época. Para explicar o mal, tanto o cristianismo quanto o zoroastrismo usam o dualismo ético. No cristianismo, o mal é Satanás, um anjo que se rebelou contra Deus e tenta desviar a humanidade. No zoroastrismo, o dualismo é ainda mais forte. Ahura Mazda, o Deus bom, se opõe a Angra Mainyu, o espírito maligno, que representa a mentira, a escuridão e a desordem. Esses dois poderes lutam numa batalha cósmica entre o bem e o mal, moldando o destino da humanidade e do universo. A crença no juízo final e na vida após a morte é outro ponto em comum. No cristianismo, o juízo final é um evento grandioso onde Deus julgará todos, vivos e mortos, por seus atos e fé. O zoroastrismo também acredita num juízo final, onde as almas são julgadas pelos seus atos em vida. As almas boas atravessam uma ponte para o paraíso, enquanto as más caem num abismo de sofrimento. Ambas as crenças refletem a busca por justiça divina e consequências eternas para nossas ações. A ideia de um Messias, um Salvador enviado por Deus, é central em ambas as religiões, mas de formas diferentes. No cristianismo, Jesus Cristo é o Messias, que morreu na cruz para perdoar os pecados e abrir o caminho para a salvação. No zoroastrismo, espera-se ansiosamente pelo Saoshyant, um Salvador futuro. Acredita-se que ele nascerá de uma virgem e guiará o mundo para a paz e justiça, derrotando o mal e iniciando uma era de renovação. Tanto o cristianismo quanto o zoroastrismo desenvolveram rituais e práticas para conectar os fiéis ao divino e fortalecer a fé. Para os cristãos, a missa, ou Eucaristia, é o ritual central, onde o pão e o vinho se tornam o corpo e o sangue de Cristo. No zoroastrismo, o fogo é sagrado, um símbolo de pureza e da presença de Ahura Mazda. Os templos zoroastristas, chamados de templos do fogo, mantêm uma chama acesa continuamente.
Oração, jejum e caridade também são comuns às duas religiões, com variações na prática. No coração de qualquer religião, há um código moral que guia os fiéis a viver eticamente. No cristianismo, os ensinamentos de Jesus, como amar o próximo, perdoar e ter compaixão, são a base da moral. O zoroastrismo valoriza a boa mente, boas palavras e boas ações como pilares de uma vida ética. Os zoroastrianos buscam viver com integridade, honestidade e bondade, contribuindo para o bem do mundo. É notável como ambas convergem para valores éticos universais, como compaixão, honestidade e justiça. Ao longo da história, cristianismo e zoroastrismo coexistiram e interagiram. Com o Império Sassânida na Pérsia, o zoroastrismo se tornou a religião dominante na região, enquanto o cristianismo se espalhava pelo Império Romano. Alguns estudiosos acreditam que o zoroastrismo influenciou doutrinas cristãs, como o céu, o inferno e o juízo final. A Rota da Seda, conectando o Oriente e Ocidente, possibilitou a troca de ideias e crenças religiosas. É fascinante como as culturas se influenciam, mesmo em meio a conflitos. A história da criação é fundamental em qualquer religião, explicando a origem do universo e o lugar da humanidade. O cristianismo a apresenta no livro de Gênesis, onde Deus cria o mundo em 6 dias e descansa no 7º. O zoroastrismo também tem seu mito da criação. Ahura Mazda cria o mundo em 6 etapas, cada uma representando um aspecto da criação. Há paralelos interessantes, como a criação em etapas, mas também diferenças importantes, como o dualismo zoroastrista, com Angra Mainyu presente desde o início. A escatologia, o estudo do fim dos tempos, lida com o destino da humanidade e do universo. No cristianismo, o Apocalipse descreve eventos cataclísmicos antes da segunda vinda de Cristo, do juízo final e de um novo céu e uma nova terra. O zoroastrismo prevê uma batalha final entre o bem e o mal, com a vitória de Ahura Mazda sobre Angra Mainyu. Essa vitória trará uma renovação cósmica, o mal será erradicado e a justiça e a paz prevalecerão. Os livros sagrados preservam e transmitem as crenças religiosas. Para os cristãos, a Bíblia, com o Antigo e o Novo Testamento, é a palavra de Deus. O livro sagrado do zoroastrismo é o Avesta, com hinos, orações, leis e mitos. Acredita-se que o Avesta contenha as revelações de Zoroastro e os ensinamentos de Ahura Mazda. Esses textos, passados ao longo de gerações, moldaram as crenças e práticas de milhões. Vimos que, apesar das origens e contextos históricos distintos, o cristianismo e o zoroastrismo têm semelhanças incríveis. Essas convergências da crença em um único Deus aos valores éticos universais revelam a interconexão da experiência humana e a busca por significado. Ao estudarmos diferentes religiões e culturas, expandimos horizontes, desafiamos preconceitos e apreciamos a riqueza da experiência humana. Obrigado por me acompanharem nessa jornada. Continuem explorando, questionando e buscando conhecimento. Até a próxima.